Salve, salve traders, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Taca Certa, eu sou o El Vargas e hoje a gente vai aprender um setup muito importante e bastante visto no mercado. Coisa que vocês talvez não tenham associado, mas ele acontece bastante e a gente vem falando recorrentemente em alguns vídeos. Vamos aprender ele? Vamos aprender o setup 9.2. Editor, solta a vinheta! Lembrando aqui que a gente não recomenda nem a compra e nem a venda de papel nenhum, principalmente que hoje a gente vai conhecer mais uma estratégia, mais um setup de compra e venda no mini índice, no mini dólar, em ações, em binários, em cripto, na vida, se quiser fazer um 9.2 no cinema, brincadeira. E vamos lá, devagarzinho a gente vai aprender e entender como funciona esse setup 9.2. Estamos super fera no 9.1, eu acho que eu sou o guru do 9.1, praticamente todas as nossas análises de trade, elas estão sendo feitas em cima do 9.1, a real é que a gente faz o que vem na cara. 9.1 tá aparecendo mais? Vai ser o 9.1. 9.2 vai aparecer mais? Vai ser o 9.2. Não que a gente não queira fazer o 9.1. O que aparecer a gente manda a bala. 9.1, 9.2, 9.3, PC, TSI, TSS. Pra vocês verem que tem muita estratégia bacana no mercado. E a gente vai aprender uma a uma. Beleza? Então vamos lá. Conhecendo aqui o nosso... Conhecendo não, já conhecido o nosso slide mequetrefe, o nosso slide de ensino médio. Meu, eu não sei fazer slide, nunca soube e tá tudo bem. O importante é o negócio ser coerente, dá certo. Aqui eu já vou dar o playzinho. Está a nossa média de 9 períodos aqui. Como é um setup com a configuração de compra, 9.2, logo a nossa média ela está ascendente, beleza? Ela está ascendente, os gráficos estão operando acima das médias, beleza? Vamos supor que tenha topos e fundos ascendentes aqui com uma configuração show de bola que a gente aprendeu em vídeo de tendências, beleza? Então, o que acontece a partir daqui? Não vamos comentar do 9.1, quem quer ver, quem conhecer o setup 9.1, por favor, editor, enfatiza, porque tá muito legal nossas análises day trade, em função, porque nós estamos fazendo grana, dinheiro legal, em cima do 9.1. O que acontece para ser um 9.2? Primeiramente, o gráfico ele afasta da média 9 períodos e traz o trade, ele fica caro. Por isso que recorrentemente eu venho falando que eu espero o trade ficar caro para sentir cheiro de trade. Então ele volta a colar na média 9 por ela ser mais sensível no mercado. Beleza? Então o gráfico ele afasta bastante da média 9 períodos e um candle desce buscando a média 9, ou esse candle vermelho. O que ele faz? Ele não chega a engolfar, né? Ele não engole o candle de uma vez, mas ele abraça aqui, ó, ele perde, ele ultrapassa a mínima do candle anterior, tá? Ele aqui só tem entrada, no caso, mas se tivesse mínima teria que ultrapassar a mínima também, tá? Então ele engolfa a mínima do anterior, ele ultrapassa, ele perde a mínima do anterior. Beleza? A gente vai ver na prática como funciona isso no setup do nosso Profit, para vocês terem uma noção melhor na realidade, como é que pega. E beleza, Well, mas e a partir daí? Ó, o candle aconteceu isso, ele fechou abaixo da mínima do candle anterior. E aí? Se o gráfico ainda mantiver a média empinada, se a média estiver ascendente, o setup está armado. Caso o próximo candle apareça e supere a máxima desse vermelho, esse aqui seria o nosso ponto de entrada. Em mini índice, 5 pontos. Em mini dólar, meio ponto. Em ação, 1 centavo, 2 centavos, a depender do tempo gráfico aí, você pode pegar até um pouco mais. E o nosso stop loss, o nosso stop técnico em cima da parada, onde fica? Fica exatamente no pé desse candle, tá bom? Se a gente entrar nessa ponta e ele jogar para baixo, ele stopa a gente. Principalmente, não só por isso, se ele fizer isso, ele vai começar a inverter a média para baixo. E invertendo a média para baixo, nós conhecemos esse setup que é o 9.1, tá? E já muda um pouco a configuração, porque ele vai querer romper LTA, virar LTB, e rompimento de LTA virando LTB, o que é? Pivô. Então você não quer ficar nisso daí. Então você saiu no stop técnico, falou, desculpa aí, deu merda, vamos pra próxima que recupera e o negócio é bom. E o legal é entrar em trade barato também, né? Então, próximo candle rompeu,
ponto de entrada topzera. Eu pego 30 pontos. É muito rápido, muito sutil. Mini dólar, 3 pontos, na mesma estratégia. Fechou? Você pode pegar o quanto você quiser. Ah, well, eu vou segurar porque a próxima resistência dá uns 100 pontos pra cima. Pô, demorou. Legal. Não tem problema. Tem espaço para correr? Tem alguma média que possa interromper? Existe algum entrave que te atrapalhe naquele momento? Não. Então acredita no seu trade system, vai protegendo ele com stop. Quem não viu o vídeo de stop para proteção, por favor, assista, editor, ajuda a colocar o vídeo de stops aí, tá bom? Vamos ver o mesmo setup de compra, com configuração de compra, de uma maneira diferente, tá? Vamos colocar aqui, ó, a mesma situação. Candles ascendentes, o gráfico ficou caro, afastou bastante da média 9 períodos e o candle desceu, perdendo a mínima do anterior. Opa, setup armado, well. Vamos supor que o próximo candle, ele abriu, tá? Ele desceu e ele subiu de volta. Ele deixou a nossa média ainda ascendente, mas ele não ultrapassou o nosso ponto de entrada. O que a gente faz nesse instante? Enquanto a média estiver ascendente ainda, o nosso setup que no slide anterior estava aqui na cabeça desse candle, eu vou deslocar ele para cá, para 5 pontos no candle seguinte, tá bom? Então, ao invés de ser no vermelhinho, o meu ponto de entrada vai ser deslocado para o candle seguinte, enquanto a minha média estiver ascendente, tá? Ah, well, e o stop loss que estava aqui, ó, no pé do candle vermelho? Como o candle referência mudou, a gente também vai mudar o stop loss. E nesse caso, até melhor, porque ele deixou uma sombra aqui abaixo da média de 9 períodos, o qual o seu stop loss ele tá bem protegido. Se tiver barato, melhor ainda. Então, tá bem protegido. No próximo candle, se superar, gol. Topzera, deu para entender? Não é nada bicho de 7 cabeças, é muito legal e aparece muito, assim como o 9.1 tá aparecendo, tá bom? Vamos lá? Vamos olhar a configuração de venda. Assim como a média de 9 períodos para compra estava ascendente, a média de 9 períodos para venda está descendente. Topos e fundos descendentes, tá? Imagina aí, meu slide é uma... Nossa, é um caos, tá? Vem um candlezinho e busca a média 9 períodos, perdendo a máxima, né, no caso desse candle aqui. E aí, well, como é que faz? Mesma pegada. Como é venda, o meu ponto de entrada, ele está aqui embaixo, tá bom? O meu stop loss aqui na cabeça do candle, porque eu vou entrar vendido. Se o gráfico subir, ele vai me estopar lá em cima, vai inverter a média, vai querer fazer um 9.1, talvez um pivôzinho. Aquela mesma história que a gente já conhece. Se o próximo candle aparecer perdendo a mínima, vendido, 30 pontos no bolso. Se o gráfico vai descendo, vocês pegam até onde você quer, tá bom? Essa é a estratégia. Assim como no gráfico de compra, a gente criou uma hipótese lá de como pode acontecer, vamos criar aqui também. Vamos supor que esse candle aqui perdeu a mínima, o setup ele está armado, então a entrada está aqui, né? Se perder essa mínima aqui, e se perder o meu stop loss ele fica alocado aqui. Vamos supor que o próximo candle ele foi para cima e jogou para baixo, ainda mantendo a nossa média de 9 períodos descendente, beleza? Ele está mantendo descendente, então a minha entrada ela desloca desse candle aqui para esse candle, beleza? 5 pontos para mini índice, para mini dólar, blá blá blá, para o que todo mundo já sabe, tá? E o meu stop loss ele também desloca porque o candle referência mudou. E da mesma forma, por ele estar lá atrás, está bem protegido na minha média 9 períodos. Fechou? Então, se o próximo candle descer, perder a mínima desse, estamos ativados no setup. Fechou? Vamos ver na prática? Bora lá! Então é isso, galera. Cá estamos no nosso laboratório de operações, de investimentos, de o que você quiser chamar, o nosso Profit. E eu peguei alguns ativos aqui para mostrar momentos que o 9.2 aconteceu. Temos aqui um mini dólar, tá, de 5 minutos. E esse ponto selecionado aqui, vamos colocar em prática ele. Olha que legal. O gráfico ele está numa tendência de queda sensacional, tá? Topos e fundos descendentes. Ok, tá dentro da configuração. A nossa média de 9 períodos ela está acompanhando a tendência principal. Show de bola, é o que a gente precisa. E vamos acompanhar o gráfico. O gráfico ele veio, afastou da média 9 períodos, ficou caro, subiu. Ele veio, afastou da média 9 períodos e nesse ponto aqui aconteceu exatamente o que a gente acabou de estudar.
no nosso slidezinho meia bomba. Olha só, o gráfico veio com esse candle aqui e ele subiu, ultrapassou a máxima desse daqui e manteve a média para baixo. E ainda assim manteve a nossa média descendente. Esse candle cruz aqui, esse dojizinho, se ele viesse até aqui embaixo e perdesse a mínima desse, estaria ativado. Por enquanto o setup estava só armado. Então a nossa configuração inicial é isso aqui, ó. A entrada do candle é na mínima desse e o nosso stop loss está aqui caso ativasse. Beleza? Não aconteceu, o candle nem desceu. Vamos lá, a gente deslocaria a entrada para esse candle aqui, ó. Mais barato. Ótimo. Ativou? Não. Não sei se vocês conseguem ver, não ativou. Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, ele não ativou, ficou até um pouco acima. Então a gente desloca de novo. Desloca de novo para o vermelhinho. O vermelhinho é o nosso candle referência, não é mais o verde. O que ficou melhor nesse trade? Além do trade ele ficar mais barato, ele ficou protegido. Ele jogou um pavio para cima, manteve a nossa média 9 períodos para baixo e o nosso trade, o nosso stop loss, ele estava protegido aqui em cima. Ah, well, mas por que está protegido? Porque além de média, para mostrar a direção do gráfico, ela serve como uma resistência nesse caso, principalmente porque o gráfico está descendo. Se tivesse para cima, ia ser um suporte. No caso aqui, a média 9 períodos ela está servindo como uma resistência para a gente. Então o gráfico não tende a passar dela com facilidade. Se passar, vai virar o setup, vai virar o 9.1, provavelmente um pivô. Aquela história toda que a gente já conhece ou deveria conhecer, tá bom? Então, tá protegido. O próximo candle ativou, puf, jogou para baixo. Ativou. Já daria o nosso trade. Tudo bem, mas quem carregou bastante, 20 pontinhos, tá? No nosso caso, como tem a mesma máscara de 30 pontos do mini índice, a gente só pega 3. Pegou? Que top! Vamos para outro ativo? Prontinho, galera, aqui estamos com a nossa Eletrobras em 30 minutos, um outro ponto que eu consegui achar para vocês aqui de boa. Vai ser legal que em análise de trade, sempre que eu fizer, eu vou mencionar o 9.2 para vocês terem noção e ficar na cabeça. Porque aí vocês vão começar a analisar o gráfico andando, quando chegar nesse ponto, vão falar, opa, já vi isso em algum lugar. E aí? Agora é a hora de pôr a mão na massa. O gráfico veio, ele subiu, deixou a nossa média ascendente, começou a deslocar aqui, ó. Teve uma congestãozinha em cima dessa resistência, beleza? Ele rompeu, era resistência, ficou suporte, então houve uma congestãozinha em cima do suporte nesse caso, né? Então a média ainda assim ascendente começou a subir novamente, deslocou bastante do suporte e com esse candle ele engolfou o candle anterior. Engolfou, ele perdeu a mínima, não chegou a engolfar, engolfa ele agarra mesmo e manda pra cima, ou manda pra baixo, dependendo de onde tá, tá bom? Então perdeu a mínima desse candle aqui e como que a gente faz? Opa, tá perdendo, e aí? E aí, o setup tá armado, ele não tá ativado. Lógico, como a gente aprendeu, a entrada estaria na máxima desse candlezinho aqui. Nossa, maravilha, mas o próximo candle ele sambou e não foi. O que a gente faz? A gente desloca a entrada para esse candle aqui. E o próximo levou, deixou seu trade mais barato ainda e começou a subir. Nossa, deu muito certo. Se eu não enxergasse esse 9.1, eu conseguiria fazer esse trade ainda? Com toda certeza. Claro que conseguia. Por quê? Porque a gente encontra uma VWAP aqui, ó. Além de encontrar uma VWAP, a gente tem a própria média de 9 períodos que ela funciona como um suporte nesse caso, né? E além do suporte, já tem um suporte aqui que é a abertura desse mercado. Cara, tem N motivos para entrar naquele trade e mais um double check que é o 9.2 para te ajudar a falar, nossa, eu estou no ponto certo e não tem por que dar problema nessa operação. Ok? Então, pegou mais barato ainda, deixou a gente muito mais confortável, depois era só proteger o trade, subir e embolsar aí um dinheirão top sul, beleza? Vamos pro próximo? E o nosso próximo e último exemplo que a gente tem aqui, não menos importante, é equatorial de um dia, tá? É diário, tá bom? Equatorial, cada candle aqui representa um dia. Beleza? Nessa zoninha aqui, alguém consegue enxergar o que aconteceu pra gente caracterizar o nosso 9.2? Sensacional.
Conseguimos, facilmente, né? Esse candle verde aqui, ele engolfou todo mundo aí, ó. Esse engolfou, hein? E deixou o gráfico ainda com a média 9 períodos para baixo, beleza? O que que acontece se é aqui que a gente faz? Se a média tá 9 períodos para baixo, tá? Se esse próximo candle, no caso, descesse até aqui, ele ativaria o nosso setup e a gente estava super dentro do mercado. Mas não foi o que aconteceu. Ai, o que que eu faço? Cara, essa entrada fica mais barata e desloca pra cá. E parece muito com o slide que eu fiz, né? Não foi intuitivo, foi sem querer, tá? E olha só, o slide que eu fiz estava com praticamente a mesma configuração. Ele deixou um paviozinho pra cima, como a gente comentou no slide. A nossa entrada ela fica mais barata, o nosso stop loss ele fica protegidíssimo, maravilhoso, principalmente porque nessa zona aqui, ó, foi uma zona de encontro, né? Uma zona de resistência que agora está servindo, ainda está servindo de resistência, né? Então confortou bastante estar aqui, né? Nessa operação. E se o El perdesse a mínima desse candle aqui que virou referência, que não é mais o verde, a gente entraria com muito conforto. Eu pego alguns pontos em ações, vai depender, pega 1%, pegou maravilhosamente e mandou o gráfico lá para baixo. Deu uma rompidinha aqui e tal, beleza. Mas nesse caso o nosso 9.2 ele estava muito bem executado, principalmente pelo nosso trade system rápido. Fechou? Eu espero muito que tenham entendido, que tenham gostado da nossa análise 9.2. A gente vai aprender isso e vai fazer isso na prática no nosso mini índice, no nosso mini dólar, em outros ativos que eu vier fazer trade ou swing, dependendo do tempo gráfico. E compartilha, curte, dá uma animada aí pra gente, comenta, vai ser muito bacana e eu tô curtindo muito, tá bom? Um grande beijo e até a próxima.